Bom, vamos lá. A gente vai começar a matéria da avaliação, capítulo 5, Europa, População e Demografia, página 32, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre a população e sobre a diferença da população do continente europeu, né? E mesmo com uma grande quantidade de países, nós temos uma diversidade étnica, religiosa, cultural muito grande. E aí, na página 33, a gente começa a falar principalmente do idioma. Por quê? Porque nós temos diversas origens, diversas categorias linguísticas que acabam diferenciando esses povos do continente europeu. E aí nós temos aqui a chamada classificação etnolinguística. O que isso significa? São os grupos linguísticos das diversas línguas faladas nos 50 países da Europa, tá? E aí os principais grupos linguísticos, sublinha aí, ó, são os germânicos, os eslavos, os latinos, tá? Bom, os germânicos, eles ocupam principalmente o centro e o norte da Europa, sublinha isso também, tá? E aí nós temos alemães, austríacos, estou gravando aula, holandeses, nórdicos e britânicos, tá? Só que dentro desse grupo dos germânicos, nós temos aí como idiomas o alemão, nós temos o inglês, né, o inglês britânico e outros idiomas. Já os eslavos habitam predominantemente a Europa Oriental. E aí nós temos os poloneses, ucranianos, russos, eslovenos, tchecos e as diversas variações linguísticas desses grupos, tá? Já os latinos dominam a Europa meridional, né? Nós temos aí portugueses, espanhóis, italianos, franceses. Essa variação linguística deles, né? Na Europa medieval ou na Europa meridional, dos latinos, nós temos o português de Portugal, nós temos o espanhol, nós temos o italiano, o francês, que são idiomas provenientes do latino, tá? Idiomas latinos. Bom, além desses grupos, existem outros que são tão numerosos, né? Menos numerosos. São os finlandeses, os húngaros, os gregos, que têm dialetos extremamente diferentes, tá? Na página 34, a gente vai ver que essas diferenças também variam de acordo com as chamadas minorias étnicas, né, que enriquecem os diversos idiomas das culturas europeias, como os bascos, os catalães, os ciganos e os lapões, né? Algumas dessas comunidades, elas entraram em conflito com os seus locais de origem por questões separatistas. Essas questões separatistas, elas variam muito de lugar para lugar. E de acordo com o que eles acreditam, estou gravando aula. Eles variam de acordo, bom dia, com algumas questões políticas e econômicas. E aí, na página 34, nós temos os principais focos separatistas europeus, tá? Nós temos aqui a comunidade autônoma do Basco, na Espanha, né, que eles querem a autonomia da região, porém Madrid rejeita a separação do continente. Nós temos a ilha de Faroé, na Dinamarca, que também defende a independência. Nós temos a Sicília, na Itália, a Morávia, na República Tcheca, a Silésia, na Polônia, a região flamenca, na Bélgica, a Bretanha, na França, a Escócia, no Reino Unido, Kesek, na Romênia e a Lombardia, na Itália. Essas regiões são pequenas regiões, se vocês olharem no mapa, mas eles estão em constante conflito separatista, ou seja, eles têm a intenção de se tornar países independentes dos seus países de origem, tá? Na página 36, a gente vê que muitos desses conflitos étnicos e separatistas, eles variam também de motivo, de motivação. Muitas das vezes, esses conflitos, eles são por questões econômicas. Sublinha aí, gente, página 36, segundo parágrafo.
esses conflitos não são impulsionados apenas por questões étnicas e culturais, mas também por questões econômicas. Como assim? Algumas regiões são mais desenvolvidas do que outras, são mais ricas do que outras, são mais prósperas do que outras. Então, eles às vezes querem se separar porque eles não querem influenciar, não querem ser influência ou não querem ser influenciados pela baixa ou pela alta produção das regiões de origem. Outro fator também predominante nesses movimentos separatistas são as questões religiosas. Na Europa, nós temos várias religiões predominantes de origem cristã, né? É claro que com as suas variações. E aí, quais são as principais religiões na Europa? Nós temos aí, sublinhem, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, o catolicismo, que é praticado especialmente em Portugal, Espanha, Polônia, França e Itália, mas com um grande número de fiéis em outras partes do mundo, né? O protestantismo, que é praticado sob diversas formas, né? Nós temos o calvinismo, que é tradição francesa e inglesa, o luteranismo, que é praticado em grande maioria na Alemanha, porque o berço do luteranismo é a Alemanha, né? E na Inglaterra nós temos o anglicanismo. Todas essas religiões surgiram baseadas no luteranismo dentro do episódio da Reforma Protestante, tá? O cristianismo ortodoxo é praticado sobretudo na Grécia, Bulgária, Rússia, Sérvia e Ucrânia. O islamismo, ele se destaca nas regiões que sofreram influência do árabe ou do turco, ou seja, dos mercadores árabes que levaram o islamismo para outras regiões. Então, nós temos aqui grande maioria de muçulmanos na Turquia, na Península Balcânica, na Bósnia e Herzegovina, né? E na Albânia, onde a influência também é muito forte por conta desses mercadores árabes que levaram a religião islâmica para essas regiões, tá? Já embaixo, o número de fiéis do judaísmo na Europa diminuiu muito no século XX por conta da perseguição aos judeus durante o nazismo alemão. Hitler ele perseguiu os judeus, então, por conta disso, nós tivemos uma redução muito grande do número de judeus na Europa. Atualmente, nós temos o judaísmo na França, na Alemanha, no Reino Unido e na Rússia. Tá? É importante ressaltar. Esses conflitos religiosos acabam levando eles às últimas consequências. A gente vê que a influência religiosa nessas regiões acaba determinando muitos dos movimentos separatistas que a gente conhece. Tá? Na página 38, nós falamos das principais diferenças demográficas na Europa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o aumento da população europeia, né? Nós temos aí, no início, a partir do século XVIII, um aumento promovido pelo desenvolvimento industrial. Ou seja, com o início da industrialização, durante a Revolução Industrial, nós tivemos um aumento populacional por conta da quantidade de trabalhadores que chegam para trabalhar nessas fábricas, nessas indústrias europeias, tá? Porém, nós temos taxas de natalidade e mortalidade muito elevadas, o que acaba balanceando. Então, se eu tenho taxa de natalidade muito baixa e de mortalidade muito alta, eu acabo balanceando esse nível populacional, tá? Porém, o que acontece? Por conta da melhoria do saneamento básico durante a Revolução Industrial, o avanço da medicina, a descoberta de novos medicamentos, nós tivemos uma redução do índice de mortalidade, né? E isso acabou aumentando a população. Quando nós temos uma redução do índice de mortalidade, nós temos um aumento populacional. Porém, esse aumento populacional acabou sendo acompanhado por uma emigração muito grande, ou seja, muitos europeus começam a ir para a América, começam a ir para a África, para a Ásia. Então, ao mesmo tempo que nós temos um crescimento populacional por conta da queda da mortalidade, nós temos uma redução por conta da migração
para outros continentes. Então, mais uma vez, nós temos aí um balanceamento desses índices populacionais, tá? Outro fator, no início do século XIX, quer dizer, no fim do século XIX, início do século XX, que contribuiu para isso, foi a diminuição da taxa de mortalidade. Porém, quando diminui a taxa de mortalidade, as pessoas começam a ter menos filhos. E por que as pessoas começam a ter menos filhos? Por quê? Por conta das condições econômicas, por conta das condições. Muitas mulheres começam a ingressar no mercado de trabalho, muitas mulheres começam a conhecer os métodos contraceptivos, começam a surgir campanhas que eles chamam de reduzir o número de filhos por casal, o controle de natalidade. E aí nós temos uma população europeia balanceada. Existem alguns países que regulam o mínimo de no máximo 2 filhos por casal, para poder controlar essa taxa de natalidade. Oi? Sim. Na Europa também existem alguns países que fazem esse tipo de controle, Matheus. Por quê? Porque eles querem manter a qualidade de vida. Então, na opinião deles, na visão deles, um aumento da taxa de natalidade acaba gerando um crescimento populacional desenfreado e que vai acabar gerando problemas estruturais na Europa, tanto populacional quanto econômico. Então, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a criação dos métodos contraceptivos. Nós temos aqui também, quer ver? No parágrafo 1º, 2º, 3º, no 4º parágrafo, no 5º, outros fatores contribuíram para a diminuição da taxa de natalidade. Dificuldade de se manter um padrão de vida que possibilitasse o acesso à educação, à saúde, à moradia, ao lazer, né? Ou seja, quanto mais filhos você tem, mais você vai ter que ter meios de prover a educação, a segurança, a saúde, a alimentação deles. Então, por conta dos problemas econômicos, cada vez está mais caro criar um filho. Então, quanto menos filhos você tiver, mais qualidade de vida e mais conforto você vai poder dar a ele. Então, esses fatores acabaram gerando essa redução da quantidade de filhos, que acabou gerando também um controle populacional europeu. Tudo bem até aqui, gente? Bom, outro fator que agora começa a preocupar na Europa, como há um controle da natalidade, nós temos um número de europeus com idade avançada muito grande, ou seja, o número de idosos na Europa cresceu muito. E o que vem junto com a idade? A aposentadoria. E aí a Europa está começando a imaginar e a calcular como eles vão fazer para beneficiar, ou seja, para liberar a previdência, ou seja, para aposentar tantos idosos ao mesmo tempo. Porque se houve a redução da taxa de natalidade e o aumento do número de idosos, esses idosos, consequentemente, vão se aposentar no mesmo período. Entendeu? Então, isso vai acabar gerando uma consequência na aposentadoria, na previdência, no órgão que organiza e paga a aposentadoria para esses idosos. Nós também estamos enfrentando hoje, no Brasil, essa questão da previdência. Tanto que houve, agora, recentemente, o que eles chamam da reforma da previdência, né? Onde foram elaboradas diversas regras para estabelecer alguns limites para essa aposentadoria, né? Foram revistos esses limites, foram revistos esses padrões para a aposentadoria, né, aqui no Brasil. E na Europa eles também estão elaborando meios de prover essa reforma trabalhista, essa reforma previdenciária, para que eles possam
passar por esse grande número de aposentadorias que vão começar a acontecer de maneira, economicamente falando, tranquila. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Pessoal de casa, tudo bem? Alguma dúvida? Bom, a gente encerra a gravação por aqui.